Então, olá, pessoal, bom dia, né? Na aula de hoje a gente vai falar agora de reta. Últimas aulas a gente falou de ponto, agora a gente inicia, pessoal, a falar de reta. Tudo bem? Tá aparecendo para vocês a imagem certinho já? Sim, Então, beleza. Qualquer coisa der problema, vocês vão me avisando, a gente tenta arrumar. Então tá. A gente vai falar de reta nessa aula, a gente vai ter que aprender como a gente calcula essa equação da reta, beleza? Outra coisa que tem que ficar muito claro para vocês, que existem várias maneiras de ser calculado. Essa maneira que eu vou ensinar agora, geralmente é a que o aluno gosta mais, que é mais fácil, que é só calcular determinante. Só que, na próxima aula, a gente vai aprender uma outra maneira. Por quê? Porque geralmente o vestibular vai dar a fórmula que é da próxima aula, beleza? Essa aqui você vai ter que lembrar que dá para calcular por determinante. A outra a fórmula, ela geralmente está lá no gabarito de fórmulas, vai estar a fórmulas que a gente vai usar na próxima aula daí para determinar a mesma coisa que a gente vai fazer hoje daí. Tudo bem? Então, a gente vai falar da equação geral da reta primeiro. Por quê? Quando eu calculo o determinante, a primeira coisa que eu encontro é a equação geral da reta. E como que eu vou fazer para calcular esse determinante? Como eu vou encontrar ela? Vou colocar para vocês aqui um gráfico, né, para a gente entender. Lembrando que quando a gente vai falar de reta, eu preciso exatamente, quando a gente vê geometria espacial, pelo menos dois pontos diferentes, distintos. Por quê? Se eu tenho dois pontos, ó, olha aqui no gráfico, ó, eu consigo passar uma única reta por eles. Eu não consigo outra reta que passe pelo ponto A e B que não seja essa que já está aqui, a reta R. Tudo bem? Então, a gente vai utilizar esses dois pontos para calcular a minha nova reta, a reta que eu quero encontrar. Beleza? Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer um determinante utilizando a seguinte ideia, ó. É como se fosse assim, o ponto P sempre vai ser fixo. Vai ser um ponto que vai estar as coordenadas x e y. Então, eu quero encontrar a equação da reta. Então, o primeiro valor determinante que eu for fazer, ele tem que ser colocado o x e o y, ó. É o que eu coloquei aqui, ó. O x e o y, que é o ponto P que a gente tem. Então, se você tem que lembrar, coloquei primeiro as letras que vão aparecer, porque a equação da reta ela vai ter que aparecer letras. E eu vou justificar para vocês algumas informações só sobre como a gente tem que olhar para essa equação da reta depois. Mas nesse primeiro momento é só isso que você tem que lembrar. Quero calcular a equação da reta. O A e o B não podem ser o mesmo ponto. Então a gente tem que dizer que o A e o B tem que ser distintos. É o que eu falei aqui, ó. Se eles forem o mesmo ponto, a gente não consegue uma reta que passe por ele, ele é um ponto, tá? Então, as coordenadas, primeira coisa que você olha são as coordenadas. Por exemplo, se aqui for 1 e 2, aqui não pode ser 1 e 2. Porque senão a gente não consegue uma reta que passe pelos dois. Tudo bem? Depois você tem que lembrar que a primeira linha do seu determinante tem que ser a coordenada x e y. E as outras? As outras aí são os valores que a gente colocou aqui, ó. X', Y', né? E 1, x', Y', x duas linha, Y duas linha 1. E a gente colocou aqui. Por quê? Ó? Eu chamei o A de x', Y'. Então, coloquei a linha do A. E o B? X duas linha, Y duas linha. Coloquei aqui também. Tudo bem? É só lembrar. X, Y, A e B. O ponto A, primeira coordenada e a segunda coordenada. Professor, e se eu fizer o contrário? O que vai acontecer diferente vai dar de sinal trocado, tá? Se você troca uma linha do determinante, vai dar de sinal trocado. Tem problema? Não. Beleza? A resposta vai dar a mesma, só que escrito de sinal trocado. Então, eu vou até explicar quando a gente chegar na equação da reta, como você identifica isso. Geralmente, quando você vai construir uma equação da reta num vestibular, segue a ordem das letras que estão lá, para não te dar problema de ficar pensando se deu de sinal trocado. Por exemplo, se o exercício tiver C e D, segue a ordem que está escrito lá. No exercício mesmo. Primeiro pega o ponto C, depois pega o ponto D. Tá? Mesmo que tiver em ordem alfabética diferente ali. Mas geralmente eles colocam em ordem alfabética para ficar mais fácil. Então aí você segue a ordem alfabética para colocar aqui. Tudo bem? Então, quando você for resolver esse determinante, eu já vou colocar ele de forma resolvida, porque a gente precisa olhar para ele para montar a equação da reta. Eu não vou repetir as duas colunas aqui, tá? Essa coluna e essa coluna aqui na frente. Já vou colocar quando o resultado como que fica, porque a gente já calculou determinantes na aula passada e a gente vai calcular uns outros essa aula. O nosso intuito agora é só chegar na nossa fórmula. Então nós temos assim, né, pessoal, ó, isso aqui. Quando você resolver o determinante, vai ficar assim, ó, e colocar as letras a letra em evidência, em fator comum,
a gente vai ficar com uma coisa parecida com essa. Um com x e o y' menos y 2 linhas. Outro com y, aí é o contrário, entendeu? E isso aqui na frente. O que eu vou fazer aqui agora? Quando eu for resolver isso, vai acontecer isso, para você entender. Tem esse determinante calculado, aí eu vou falar assim, ó, vou chamar esse y' e y 2 linhas de letra A. É só para vocês saberem de onde veio a fórmula, para não parecer que é uma mágica. A equação da reta é uma mágica? Não. Ele fez uma troca. Então, o y' menos y 2 linhas é a minha letra A. Tá? O x 2 linhas menos x' é a minha letra B. A gente não vai precisar fazer nada disso depois. Já vai dar direto esses valores, tá? E aí nós temos que o outro, tudo o resto que a gente tem aqui, que não tem nada em comum, ó, esses não tem nada em comum. Nós chamamos de letra C. Tudo bem? Aí a gente vai fazer uma troca aqui, vai ficar AX, né? Mais BY mais C. Essa vai ser a nossa equação geral. Tudo bem? Então, o que você tem que chegar quando você for montar uma equação geral da reta? Até lá no formulário, quando você for resolver. Você tem que deixar assim, ó, um número com X, um número com Y e um número sem letra, tá? É sempre nessa ordem. E a gente sempre vai colocar assim. E a gente vai fazer exercícios para a gente entender como a gente chega nisso aqui. Porém, eu tenho que reforçar para vocês o que a gente começou a nossa aula de hoje falando, que é o seguinte, que para que seja uma equação da reta, que a gente tenha uma reta, a gente não pode ter aquele valor do A igual a zero e o B igual a zero. A gente não pode ter os dois zero. Por quê? Porque se acontecer dos dois forem zero, nós vamos ter que o ponto A e o ponto B vai ser o mesmo. E se eles forem o mesmo, não forma uma reta. Lembra de novo? Para ser uma reta, tem que passar por 2 pontos. Passou por 2 pontos, a gente tem uma reta. E se eu falar que o A e o B tem o mesmo, forem zero os dois, então a gente vai ter a obrigatoriedade que os dois, o ponto A e o ponto B, vai ser o mesmo ponto. Aí não é o nosso interessante, tudo bem? Outra coisa que é interessante saber é o seguinte, que às vezes o vestibular cobra, se eu multiplicar toda a minha equação da reta por um novo valor, vai continuar sendo a mesma reta? Ou vai ser uma nova equação da reta, né? Ela vai ser uma nova equação da reta e a gente tem que ainda vai ser uma reta que vai passar por esses valores, tudo bem? Então, a gente tem, por exemplo, quando você tem uma equação que é 2x mais 4y mais 8, você viu que toda ela é multiplicada por 2. Quer dizer que você pode dividir todos os valores e vai continuar sendo a mesma equação da reta. Isso é interessante. A gente diz que é simplificar a equação. A gente pode fazer isso que vai continuar sendo a mesma equação ali no final. Tá? Não vai fazer diferença. Então, é isso que está dizendo ali. Então, são duas informações que é importante ter. Não posso ter o ponto A e o ponto B o mesmo, porque aí é um ponto só. E eu posso multiplicar a minha equação da reta por qualquer valor que não vai fazer diferença. Tá? Então, são duas coisas que tem que estar na cabeça de vocês sempre. Então, às vezes você olhou lá no vestibular, por exemplo, uma equação da reta, geral da reta, e ela tá, você viu que dá para todos ser multiplicado pelo mesmo valor e está como alternativa como verdadeira, quer dizer que aquilo ali é verdadeiro. Então, a gente vai entender quando eu for mostrar um exemplo, fica mais claro isso aqui. Ó. Mas até aqui, pessoal, antes da gente fazer algum exemplo, tá tranquilo? Tá, ficou um pouco confuso, mas na hora do exercício acho que melhora. Então, beleza. Então, qualquer coisa, se vocês acharem que está muito confuso, a gente volta na teoria depois. Mas é isso aqui, tá? Só que eu preciso, pessoal, então, que a equação geral da reta é essa. Vou chegar na algo como isso aqui, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Tudo bem? Era só para justificar como a gente chegou e montou essa fórmula. A partir de agora, você só tem que lembrar que tem que chegar nisso e calcular o determinante, tá? Só que eu já vou aproveitar e vou explicar para vocês que a gente pode reduzir essa fórmula. Lembra lá da função de primeiro grau que a gente tinha lá no primeiro ano, que você construía um gráfico, você tinha que era uma reta? A partir de agora eu tenho a reta e vou construir a função também. Tá? Então, como que a gente tinha isolado? A gente tinha isolado a letra Y. Então, quando a gente isolar a letra Y, a gente chama de equação reduzida da reta. E ela fica assim, tá? Que era essa função de primeiro grau que vocês tinham. Que a gente falava lá no primeiro ano, que aqui é o coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear, tá?
Só que diferente lá do primeiro ano da função, que a gente tem a função e chega no gráfico, na reta, agora a gente tem a reta, a gente vai chegar na função, tá? E com isso, é o que eu disse para vocês, ó, o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Tudo bem? Isso é interessante sempre lembrar na hora que você for resolver alguma coisa de geometria analítica daí. A gente vai falar bastante de reta e isso vai ser útil depois também, tá? Vai falar bastante. Então, pessoal, vamos para um exemplo. Aí vai ficar mais claro, eu acho. Vamos lá. Nós temos o seguinte exemplo. Nós queremos obter a equação geral e reduzida da reta R, que passa pelos pontos A e B que estão ali. Tudo bem? Aí eu falei, ó, os dois pontos são iguais? Não são, tá? Se eles não são iguais, eu posso calcular a equação da reta. Tem uma única reta que passa por esses dois pontos. Coloco o meu determinante, né? Ó, desenho o gráfico para ficar mais claro, para vocês entenderem de onde vem. Né? Nós temos o ponto menos 1 e 3, nós temos o ponto 3 e 2, e um ponto P qualquer, que é o ponto X e Y lá, que eu falo para vocês. Ó. Então, nós temos o X e o Y sempre primeiro, depois nós colocamos o A, né, que é menos 1 e 3, e depois nós colocamos o ponto do B, que é o 3 e o 2. Tudo bem? Sempre acrescento no final, da mesma forma que a gente fazia para ver se os pontos estavam alinhados, para ver se eles estavam na mesma reta. 1. Lembra que se eles estão na mesma reta, era igualado a 0, né? E é isso que a gente faz aqui. Tudo bem? Agora a gente calcula o determinante. Multiplicar uma primeira linha ali, ó. X vezes 3 vezes 1 vai dar 3x. Tudo bem? Y vezes 1 vezes 3, 3y. 1 vezes menos 1 vezes 2, menos 2. Né? Então aqui tudo que foi de vermelho prevaleceu o sinal. Agora a gente vai voltar e todos que a gente voltar vai trocar o sinal. 1 vezes 3 vezes 3 vai dar 9, só que tá voltando, vai ficar menos 9. Agora aqui é a mesma coisa, né? X vezes 1, x, x vezes 2, 2x, tá voltando, vai ficar menos 2x. E para a gente finalizar o nosso determinante, vai ficar y vezes menos 1 menos y vezes 1 menos y. Tá voltando, vai virar mais y. Tudo bem até aqui, pessoal, que eu fiz? Tá tranquilo? Algum problema? Tranquilo. Agora, pessoal, a gente só vai resolver e deixar igual a zero. Criou a equação geral da reta, ó. Vai ficar assim, ó. Copiei todos ali. Agora eu vou juntar. Lembra que tem que deixar em ordem. Primeiro, pensa sempre na ordem alfabética. Nunca, tanto no para-ordenado como na equação da reta, o que vem primeiro no alfabeto? O x, tá? Então, depois vem o y. Então, a gente vai colocar isso em ordem, ó. Eu tenho 3x, devo 2x. Então, eu fico com x. Né? Ó, coloquei em ordem aqui para ficar mais fácil para visualizar. Ó. Os com x, os com y e os sem y. E sem x. Os sem letras, né? Então, ó, 3x menos 2x vai dar x. Y mais 3y, 4y. Menos 9 menos 2, menos 11. Tudo bem? Encontrei. Essa é a equação geral da reta. Acabou a equação geral. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, quando você encontrar a equação geral, o que eu queria dizer para vocês naquela hora que a gente multiplica? Se eu vier aqui e quiser multiplicar tudo por 2, vai continuar sendo a mesma equação da reta. Se ficar 2x mais 8y menos 22 igual a 0, é a mesma equação, tá? Então, é isso que eu estou dizendo, quando eu falei. Então, nós temos que os coeficientes são 1, 4 e menos 11, tá? Pessoal, antes da gente ir para reduzida, que a gente vai fazer nesse caso ainda, algum problema até aqui? Ainda não. Então, beleza. Então, ó. Agora, pessoal, é basicamente isso, tá? Não vai mudar muita coisa, não. Aí nós temos que encontrar a equação reduzida, né? E aqui eu vou aproveitar e vou falar do coeficiente angular, do linear, por mais que não pediu exercício, porque pode ser que você pegue algum exercício por aí que precisa do coeficiente angular e linear. Então, a gente vai pegar a equação geral e isolar o y. É isso que a gente vai fazer aqui agora, ó. Vou deixar o y sozinho aqui, que é o mais 4y. Lembrando que o y, como ele vai ficar sozinho aqui, caso ele não seja positivo, lá no final você tem que trocar o sinal. Ou, a minha dica é o seguinte, caso ele fosse negativo aqui, passa ele para o outro lado. Aí ele fica positivo. Tudo bem? Aí aqui fica assim, ó, 4y igual
era mais x, passou para o outro lado menos x, era menos 11, passou para o outro lado mais 11. Agora é só passar o 4 dividindo, né? E nós temos aqui, né? Vou separar, pessoal, para a gente pegar o coeficiente angular e linear, tá? Ali tem um 4 embaixo. Então aqui ficou menos x mais 11 sobre 4. Lembrando que a fração aqui é para os dois, então os dois ficam dessa forma. Por que, que é bom separar aqui? Porque às vezes dá para você simplificar algum dos dois, tá? Nesse caso, o 1 não dá para simplificar com 4 e o 11 não dá para simplificar com 4. Então aqui acabou a sua equação reduzida. Acabou aqui o exercício, que era o que pedia de exercício. Porém, o exercício pode pedir qual é o coeficiente angular e qual é o coeficiente linear. Aí você viria e colocaria ali, né? Ó. Ah, aqui, pessoal, ó, tá menos x mais é 1, tá? Aqui é menos 1 sobre 4. Tudo bem? Aqui é menos 1. Ó. E o coeficiente linear, 11 sobre 4. Tudo bem? Aí, acabou o nosso primeiro exercício aqui. Outro exemplo que a gente pode ter... Ah, tá. Algum problema ali? Já vim para frente? Não, eu Não? entendi. O resto também, pessoal? Tá tranquilo? Vou usar o silêncio sim, né? Ó. O exercício pode pedir para vocês também em outros casos, para a gente finalizar a aula de hoje, já está acabando, ó, é se um ponto pertence àquela reta. Nós temos essa reta, a reta é essa aqui, x menos 3y mais 3, e eu quero saber se esse ponto pertence a ela. Como que eu faço? Substituo o ponto. Quem é o x aqui? O 3. Quem é o y? É o 2. Vai ficar lá, né? Olha lá. Nós temos isso, ó. O x ficou valendo 3. O y ficou valendo 2. Agora eu faço a nossa continha, ó. Ficou 3 menos 3 vezes 2, 6, mais 3. Lembrando que multiplicação vem primeiro, né? Agora, pessoal, como que eu vou saber se ele pertence ou não a essa reta? Tem que dar igual dos dois lados. Quer dizer o seguinte, que do meu lado esquerdo, aqui no meu primeiro membro, também tem que dar zero. Caso não dê zero, quer dizer que ele não pertence à reta. Então, nesse caso, ó, nós temos que 3 mais 3 é 6, 6 menos 6, zero. Deu igual dos dois lados. Como deu igual dos dois lados, nós temos que esse ponto P pertence à nossa reta S. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Achei muito fácil esse. E acabou. Acabou. Acabou.